Depois do violento ataque do fim de semana, que deixou mais de 1.000 mortos e pôs em xeque a capacidade de defesa do país, Israel iniciou o que promete ser uma das maiores ofensivas da história contra a faixa de Gaza. O território, onde vivem 2 milhões de pessoas, está cercado, sem acesso a água, energia e alimentos. E antes do início dos bombardeios, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu destruir o Hamas e se vingar de um ataque chamado por ele de sem precedentes. כדי להשמיד את יכולות חמאס, נכה בהם עד חורמה, וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת... A violência deixa algumas questões no ar. O ataque pode ser o fim da ideia de 2 estados, um israelense e um palestino? O processo de normalização de relações entre Israel e a Arábia Saudita será afetado? E como o Irã, que apoia o Hamas, vai se posicionar em um cenário cada vez mais complexo? O Ao Ponto de hoje faz uma análise dos possíveis impactos políticos, de segurança e humanitários do ataque do Hamas em Israel e de quais podem ser os desfechos para uma crise que está apenas no começo. Quem conversa com a gente é Fernando Brancoli, professor de Geopolítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também fala sobre como o ataque pode afetar o futuro de Benjamin Netanyahu. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Parini. O Ao Ponto de 10 de outubro de 2023 começa agora. Vem com a gente. Fernando Brancoli, bem-vindo ao Ponto depois desse fim de semana muito violento, como a gente não via há muito tempo em Israel e nos territórios ocupados palestinos. Além do nível de violência que a gente viu contra civis, com execuções sumárias, sequestros, esse ataque também chamou a atenção pelo fracasso da inteligência israelense em prever a ação do Hamas. Para você, foi o maior fracasso em termos de segurança nacional da história de Israel? Bom, oi Carol, oi Felipe, é um prazer estar aqui novamente, apesar do tema, dessa tragédia humanitária, mas certamente a gente está falando da maior falha da inteligência de Israel da história do país, desde a criação do país em 48. Eu não diria só apenas pela falha em impedir algo desse tipo, a escala do ataque, a gente viu operações pelo mar, pelo ar, pela terra, centenas de militantes palestinos entrando em território soberano israelense, mas também eu diria pela falha de imaginar um planejamento ou perceber que algo desse tipo estava sendo planejado. Uma operação desse tipo, ela não é planejada, ela não é organizada em semanas. Ela durou meses e já vi alguns especialistas apontando que até mesmo anos. Então, é uma falha durante o movimento militar de se impedir algo de ocorrer e nos meses anteriores de imaginar que alguma coisa estava acontecendo. Então, a gente está certamente falando de uma falha gigantesca em proporções muito grandes, que teve um impacto, obviamente, humanitário gigante, que a gente está acompanhando agora, e provavelmente veremos também modificações dentro do sistema de inteligência de Israel, que tradicionalmente é uma área bastante relevante, é uma área que tem aí um holofote político, então veremos também mudanças nesse sentido. E agora o que a gente está acompanhando nos últimos dias é também o Estado de Israel e as forças militares de Israel se reorganizando para saber o que fazer. É inédito o que a gente está vendo, certamente falaremos de um antes e o depois dos ataques que acompanhamos. A gente está percebendo agora uma nova história das relações entre Palestina e Israel após essa operação do Hamas e seus desdobramentos. Pois é, Brancoli, integrantes do governo israelense estão inclusive chamando esse ataque de nosso 11 de setembro, numa referência aos ataques da Al-Qaeda nos Estados Unidos em 2001. Essa retórica também ajuda a entender e a construir o discurso sobre a escala da ofensiva que vem por aí? Olha, Carol, eu acho que a comparação ela ajuda a entender a dimensão desse ponto. Do ponto de vista proporcional, o ataque que o Hamas fez contra Israel, ele provocou mais mortes do que o 11 de setembro, Fazendo aqui um cálculo bem simples entre a população de Israel, que é muito menor do que a dos Estados Unidos. Então, o impacto na população em geral é gigantesco. É praticamente impossível hoje conversar com algum israelense que não conhece alguém que sofreu, que tinha algum parente ou que diretamente sofreu esse tipo de ataque, então que perdeu parentes, colegas, amigos e coisas parecidas. E do ponto de vista político, vale a pena lembrar, a gente vinha com Israel numa crise gigantesca nos últimos meses, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tentando fazer modificações no sistema jurídico, judiciário do país,
E o que a gente percebeu nas últimas horas, de forma muito parecida com o 11 de setembro, é que o país inteiro se unificou e se uniu para esse tipo de resposta, que é algo que aconteceu também no pós-11 de setembro, né? A gente tinha o Bush como um político muito fraco naquele momento, muito criticado, tem os ataques, e a população, o grupo político, de modo geral, se unifica, né? E vai, de alguma maneira, tentar dar uma resposta unificada. Isso já aconteceu e já está acontecendo em Israel, né? Mesmo lideranças que eram contra Netanyahu, mais do campo da esquerda, fizeram declarações públicas dizendo que agora apoiam o primeiro-ministro e que, se ele precisar, votariam junto com ele para dar mais força para o ataque ou para a resposta ao Hamas. Então, a comparação ela não é exagerada, não. Eu só tenho receio quando a gente faz esse tipo de comparação, porque quando a gente lembra do que foi as respostas ao 11 de setembro, elas foram, do ponto de vista geopolítico, humanitário, desastrosas, né? A gente teve as invasões ao Afeganistão e ao Iraque, a gente teve centenas de milhares de árabes mortos, 2 guerras inúteis, né, que deixaram a região mais complicada, e sinto também olhar agora para essa situação de Israel e da Palestina e imaginar que talvez a resposta israelense deixe a região mais instável, mais complicada e que não favoreça nem a curto nem a médio prazo a uma tentativa pacífica de resolução desse problema. Mas não é exagero compararmos sim com o 11 de setembro, o que aconteceu agora em Israel, principalmente porque, como eu comentei anteriormente, né, a gente está falando de um antes e depois. A gente vai falar das relações entre antes dos ataques e depois, certamente. Agora, falando especificamente da ofensiva que já parece ter começado, as imagens, inclusive publicadas pelo premier Netanyahu no seu Twitter, mostram já as bombas caindo sobre Gaza, e a região onde vivem 2 milhões de pessoas está sob bloqueio total de energia, água e alimentos. Como que isso se encaixa no planejamento de uma ação militar, você cercar essas pessoas e impedir que elas saiam dali? Olha, Felipe, não é uma novidade, mas é um desastre humanitário. A gente está falando de uma região, né, para quem é aqui do Rio de Janeiro, que ela é menor do que a Barra da Tijuca, com mais de 2 milhões de pessoas, né? Para quem não é do Rio, imagina que não é uma região gigantesca. A gente está falando, Gaza é um dos espaços do globo com maior densidade populacional, né? Tem muita gente dentro de um território relativamente pequeno. E no momento em que Israel cerca esse espaço, né, o ministro da Defesa de Israel usando palavras, eu diria, muito fortes, né, para justificar esse bloqueio de alimentos, de medicamentos e de eletricidade, né, dizendo que os indivíduos em Gaza seriam animais, então em alguma medida deveriam responder dentro dessa forma, falando do Hamas, mas para alguns poderia estar falando de toda a população naquele espaço. O que a gente vai ter é um aumento da crise humanitária em Gaza, que já é recorrente. A gente está falando de um espaço em crise já há alguns anos. Na medida em que os ataques vão aumentar, e eles já começaram, a tendência é que o número de baixas de civis aumente, o número de imagens muito fortes comecem a circular, e isso, de forma paradoxal, acaba muitas vezes abastecendo o Hamas, né? Na medida em que a gente vai ter agora imagens de civis mortos, que a gente vai ter imagens mais violentas, muitas vezes essas imagens são exploradas na internet como uma forma de justificar, tá vendo? Deveríamos ter realizado esse ataque mesmo contra Israel, porque olha a forma como eles tratam nossos civis, ou algo parecido. O exército israelense confirmou que faz rodadas de bombardeios a cada 4 horas em Gaza e que só hoje foram 2.400 ataques na região, que, lembrando, tem mais de 2 milhões de habitantes. O ministro da Saúde palestino informou que o único hospital de Beit Hanun, uma das cidades de Gaza bem próxima da fronteira sul de Israel, foi duramente atingido e está inoperante. Um porta-voz do ministro da Saúde em Gaza disse que o número de feridos nos hospitais em toda a faixa de Gaza aumentou muito e que os necrotérios estão lotados. Ao mesmo tempo em que, do ponto de vista prático, Netanyahu não tem outra escolha, caso queira permanecer no poder, que não realizar um ataque nessas proporções. Do ponto de vista político, diversas autoridades de Israel, até aquelas que em determinado momento tinham vozes mais controladas, já foram a público argumentar que a resposta tinha que ser muito dura, de que os ataques tinham que ser mais recorrentes e pesados para dar uma resposta à altura do que foi o ataque do Hamas. Então, no momento em que Netanyahu quer continuar no poder, ele vai ter que
atender esses pedidos. O que a gente vai estar acompanhando agora, nos últimos dias, que são os ataques aéreos de Israel contra Gaza, vão se intensificar pelo menos nas próximas 24 horas, e os indícios é de que teremos uma ação terrestre também em Gaza, ou seja, pela primeira vez em alguns anos teremos tropas israelenses entrando dentro do território da faixa de Gaza. A gente está entrando então em um momento ainda mais complicado, porque todas as vezes em que tivemos operações militares de Israel dentro de Gaza, com soldados israelenses dentro de Gaza, o número de baixas escalona muito rápido. Isso porque a gente tem soldados nas ruas, a gente tem civis reclamando, a gente tem lançamento de pedras e foguetes, então as chances de termos imagens ainda mais complicadas nos próximos dias e de termos números de baixas aumentando entre civis palestinos, mas também entre soldados israelenses, é bastante grande. A gente entra numa espécie de ciclo em que tanto a parte palestina quanto a israelense parecem não conseguir fugir, que é um aumento da escalada de violência por parte de Israel, porque tem que responder dentro de casa para esse ataque, e ao mesmo tempo o Hamas reforçando que se trata do último bastião de proteção contra os palestinos e que não tem que manter o grau de violência lá em cima. Isso para a gente não entrar em novas variáveis, que são aquelas pessoas que foram sequestradas e coisas parecidas, que a gente vai conversar mais para frente. Mas a situação é muito complicada, a gente provavelmente vai acompanhar o aumento de uma tragédia humanitária em Gaza nas próximas semanas. Queria justamente falar sobre esses reféns, né? Porque a informação que a gente tem é de que dezenas de soldados e civis foram sequestrados pelo Hamas, muitos estariam na faixa de Gaza. A gente está gravando essa conversa na tarde de segunda-feira, então certamente quando o ouvinte estiver nos ouvindo, esse noticiário já pode ter evoluído, mas a informação do porta-voz do Hamas hoje é de que ataques à faixa de Gaza e ataques a civis serão respondidos com a execução desses reféns. Havia a possibilidade deles serem utilizados como moeda de troca, né, para libertar militantes do Hamas presos em Israel. O Qatar disse que poderia mediar essas conversas, mas a situação se complicou, né? Está muito complicada, Carol, principalmente porque os indícios que nós temos de quem sequestrou esses israelenses, elas são mais complexas do que a gente imaginava no primeiro momento. Apesar da ofensiva ter sido capitaneada pelo Hamas e por um grupo paralelo, chamado Jihad Islâmica, há indícios bastante claros de que grupos ainda mais minoritários participaram da ofensiva e que também teriam feito sequestros, né? Teriam capturado pessoas também. O que faz com que não tenhamos hoje cidadãos israelenses sobre o mesmo guarda-chuva de grupos. Provavelmente eles estão espalhados em bunkers, em prédios e coisas parecidas, com grupos sem o menor controle de quem está controlando essas pessoas. Então a gente tem aí uma situação ainda mais complexa dentro desse cenário. Do ponto de vista prático, o sequestro de cidadãos israelenses é uma tática do Hamas desde a fundação do grupo em 87. Né, eles realizam esse tipo de ação, muitas vezes mantendo soldados israelenses presos por anos, e buscam essa troca porque sempre que conseguem liberar prisioneiros palestinos em troca dos soldados israelenses que tinham sido sequestrados, é um grande evento publicitário para o Hamas, né? Os soldados e prisioneiros palestinos são levados em praça pública, a uma festa e coisas parecidas. Então, eu acompanhei essa declaração do Hamas agora na parte da tarde, argumentando que mataria reféns caso Israel não reduzisse os ataques contra Gaza, mas me parece nesse primeiro momento que é um blefe, porque de maneira muito prática, o último grande evento que nós tivemos, né, de um soldado israelense trocado, ele foi trocado por mais de 1.000 soldados palestinos. Imagine, um soldado israelense foi trocado por 1.057, se eu não me engano, é o número correto de palestinos liberados. De madrugada, parte dos presos palestinos foi levada para a fronteira entre Israel e a faixa de Gaza, perto do local onde o soldado Gilad Shalit foi capturado em junho de 2006. O Hamas, grupo radical islâmico que controla Gaza, entregou Shalit às autoridades egípcias e à Cruz Vermelha Internacional. E ele foi logo entrevistado por uma TV do Egito. Magro e abatido, Shalit hesitou muitas vezes. Ele disse que sentiu muita saudade da família e dos amigos. Afirmou que estava contente também pela libertação dos presos palestinos e que esperava que a troca ajudasse no processo de paz. Se a gente está falando de uma escala de reféns, pelo menos 100 reféns, provavelmente nós teremos aí uma ação
inédita do número de palestinos que poderiam ser liberados. O problema, como você bem coloca, Carol, é que a gente está num momento em que há um déficit de mediadores entre palestinos e israelenses. Não há, hoje em dia, nenhum país com a capacidade de garantir uma mediação neutra entre todos esses pontos. O Catar parece que está tentando, o Fatah, a autoridade palestina também, os Estados Unidos já se movimentaram, mas é difícil encontrar alguém que consiga sentar na mesa com todas essas figuras. Então a gente tem um problema, às vezes, de interlocução, de alguém que consiga gerar aí um meio de campo entre esse processo. E imagine que gera uma complicação ainda maior, porque a nacionalidade também desses indivíduos que foram sequestrados são variadas, não são só israelenses. Há inclusive indícios ainda não confirmados que teríamos cidadãos brasileiros que foram sequestrados. Então, dentro desse cálculo, demandaria que cada um dos países acionassem seus contatos na Palestina para tentar, muitas vezes, fazer esse tipo de acordo e de discussão. Então, é um cenário extremamente complexo, com um número de atores gigantescos, e muitas vezes não se sabe nem para quem ligar, para quem conversar, porque não é só o Hamas que, nesse momento, detém indivíduos que foram sequestrados. Temos a Jihad Islâmica, que é um grupo também dentro de Gaza, e temos, ao que indica, grupos ainda mais minoritários. É uma confusão, é uma tragédia humanitária, e as chances, caso a gente confirme que os ataques vão continuar em Gaza e que provavelmente teremos uma operação terrestre, é de que em algum momento essas pessoas que foram sequestradas sejam pegas aí no fogo cruzado, o que dá pitadas ainda mais trágicas a uma situação que é um desastre humanitário. A gente tá gravando aqui, o premier Benjamin Netanyahu tá falando na televisão e de novo ele disse que a resposta israelense em Gaza tá só começando, mas Netanyahu, como você mencionou aqui no começo do episódio, ele estava no meio de uma disputa que até tem gente que chamando até de tentativa de golpe, que é a reforma do judiciário dele, que envolveu protestos de boa parte das forças de segurança. Até que ponto essa crise deixou Israel vulnerável a ataques como esse do Hamas? Felipe, é uma explicação direta. Quando o ataque é realizado e ele ocorre na parte sul, né, de Israel, ali na faixa de Gaza, parte importante das Forças Armadas de Israel estavam no norte, atuando ali na expansão de assentamentos de Israel nas últimas semanas. Esses assentamentos eles estavam sendo patrocinados pelo governo porque Netanyahu tem hoje uma coalizão que o mantém no poder com grupos ortodoxos que empurram ele para fazer isso. Então repare, caso Netanyahu queira permanecer no poder, ele tem que atender grupos extremamente conservadores em Israel que pressionam ele a promover e a patrocinar o aumento dos assentamentos. Esses assentamentos não são promovidos de maneira pacífica, eles precisam de proteção do exército. O que a gente tinha eram batalhões inteiros deslocados para o norte para garantir isso. Então não é exagero as críticas que o premier Netanyahu tem recebido nos últimos dias, nas últimas horas, de que esse flanco com Gaza estava enfraquecido, em parte porque ele havia deslocado as tropas para o norte, para uma ação que, inclusive, do ponto de vista do direito internacional, é ilegal, né? A promoção desses novos assentamentos. Agora, apesar dessa tragédia e dos cálculos nesse momento serem de que Netanyahu em algum momento vai ter que responder por essas falhas de inteligência, quando a gente olha para a história de conflitos desse tipo, tradicionalmente a população, tradicionalmente o país se unifica em relação ao líder. As pessoas, apesar da tragédia e apesar das críticas, acabam apoiando quem está naquele momento comandando o país. E é o que acontece com Netanyahu. Você comentava, né, Felipe, anteriormente, que a gente teve, inclusive, reservistas criticando Netanyahu nos últimos meses, né? A gente teve aí grupos inteiros de reservistas militares dizendo que não atenderiam às convocações caso Netanyahu não desistisse de provocar, né, as mudanças dentro do sistema judiciário. Mas mesmo esses reservistas que diziam que não iriam atender à convocação, após o ataque, todos eles atenderam. Todos eles, né, a organização que representa esses reservistas faz uma declaração dizendo, olha, a gente tratava de uma situação distinta, isso agora muda toda a regra do jogo, estamos voltando aos quartéis generais e vamos atender ao chamado. Então, de certa forma, Netanyahu ganha uma sobrevida, porque agora ele é o comandante em chefe de um país em guerra declarada.
Então, dentro desse cálculo, ele ganha uma sobrevida, ele ganha apoio da população. A gente tem uma expectativa de que amanhã, ou no mais tardar, na quarta, saia a primeira pesquisa de opinião em Israel após o ataque. Eu tenho certeza absoluta que veremos um aumento do apoio de Netanyahu por parte da população, né? Mesmo por grupos de esquerda e centro-esquerda que criticavam ele. Então, apesar dele ter que responder a médio prazo, por isso, eu diria que ele vai ter, nas próximas semanas, um terreno um pouco livre para lidar com a crise ou algo parecido. Porém, a médio e a longo prazo, a situação não é tão boa para ele. Ele vai ter que responder por essas falhas e ele, de certa forma, pode até mesmo ser culpado. Eu imagino que teremos aí julgamentos pelos responsáveis por deixar isso passar. E a solução de 2 estados, que já estava moribunda há algum tempo, pode ser abandonada em definitivo? O que pode surgir em termos geopolíticos aí dessa guerra? Olha, acho que é o mais distante que nós já estivemos de uma possível solução de 2 estados é esse momento. Não há concordância em praticamente nenhum tópico dentre palestinos, na sua variedade de grupos, e o governo de Israel para a construção de um Estado palestino. Esses tópicos variam desde qual seria o território desse novo país, né, da Palestina, quais seriam as características de Jerusalém nesse momento, o direito dos refugiados de retorno. Nunca estivemos tão distantes da construção de um Estado palestino, de uma solução que envolva 2 estados. E parte disso diz respeito não só à fragmentação dos grupos palestinos e de um momento complicado politicamente em Israel, mas também pela ausência de atores internacionais interessados nesse tipo de movimento. Historicamente, quando a gente pensa em Israel e Palestina, a gente tem que lembrar que não se trata só sobre palestinos e israelenses, né? A gente está falando de interesses dos países do Golfo, do Irã, e de Estados Unidos e de uma série de outros atores internacionais relevantes. Nesse momento, ninguém tem interesse em gastar muita energia para encontrar uma solução para esse imbróglio, para esse problema. Não há concordância nem sobre quais os termos seriam negociados. Eu diria até mesmo a atenção que se dá dentro do cenário internacional à causa palestina é bastante reduzida. Nos últimos anos, né, especialistas em questões internacionais temos nos dedicado à China e Estados Unidos, agora a guerra à Ucrânia e uma série de outros tópicos, né? A questão palestina e de Israel tem ficado um pouco de lado. Então, esse ataque agora, a tragédia humanitária subsequente, ela é mais um componente para reforçar a total incapacidade do sistema internacional de lidar com a questão de Israel e da Palestina. E os prognósticos, de novo, a médio e a longo prazo são muito ruins, né? Não há a menor chance, eu diria, de termos um Estado palestino nos próximos 10 ou 20 anos. Então, vamos ter que lidar com a situação como está agora, com a tendência, obviamente, de piorar, né? Falar um pouco dos vizinhos de Israel, começar pelo Líbano, que tem muita gente que já dá quase como certa, mas algumas análises, claro, ainda, que o Hezbollah poderia se utilizar desse momento de relativa instabilidade no campo de segurança de Israel para lançar o seu próprio ataque, um novo ataque. Ocorreram alguns já bombardeios dentro de território libanês, mas não especificamente contra o Hezbollah. Nessa segunda-feira, você acredita nesse cenário? E o Líbano em si, o país, a última coisa que ele precisa é uma nova guerra, né? Porque a quantidade de crises que ele já enfrenta é muito numerosa. Sim, é um país hoje em frangalhos econômico, político, societário, né? Tudo que o Líbano não precisaria era entrar agora em guerra com Israel. E no caso do Hezbollah, como você bem coloca, né, Felipe, tem aí uma chance e há certas ameaças de que o Hezbollah poderia realizar um ataque contra Israel ali no norte do país, né? No caso do sul do Líbano. Lembrando o Hezbollah, que é esse grupo militar, político libanês, criado no final da década de 80 justamente para enfrentar Israel, que naquele momento ocupava o sul do Líbano. Mas, por incrível que pareça, Felipe, nesse momento uma preocupação menor, eu diria, pelo menos na minha opinião. Explico por quê. Nas últimas horas, quando a gente acompanha, o Hezbollah fez declarações muito duras contra Israel, dizendo que poderia realizar ataques ou algo parecido, mas há uma espécie de equilíbrio tenso entre Israel e o Hezbollah nos últimos anos. Em determinados momentos, o Hezbollah lança alguns mísseis, faz declarações, Israel revida, mas você olha o número de mortes, é praticamente zero.
É quase como se o Hezbollah precisasse muitas vezes de ataques, quase do ponto de vista publicitário, para dizer que está fazendo alguma coisa, e Israel quase reconhecesse tacitamente isso. Da última vez que eu estive na região, faziam-se piadas na rua sobre isso. O Hezbollah amanhã vai fazer o ataque de quinta-feira, ou coisa parecida, para dizer que está fazendo alguma coisa, por parte de libaneses, que diziam que o Hezbollah não tinha interesse de estabelecer um ataque, uma guerra contra Israel, porque tinha muito a perder. É claro que como a gente está tratando de política internacional de conflitos armados, às vezes uma vírgula errada, um ataque mal planejado, transborda para um conflito aberto. Mas do ponto de vista prático, hoje em dia, Israel definitivamente não quer uma guerra contra o Hezbollah nesse momento, que seria a abertura de um novo flanco na guerra ao norte do país, na medida em que todas as forças armadas de Israel nesse momento estão concentradas em Gaza, e até mesmo do ponto de vista do Hezbollah, ele teria muito pouco a ganhar nesse momento realizando um ataque contra Israel que dificilmente teria uma vitória grandiosa. Então, se eu fosse apostar num cenário, eu diria que teremos um aumento dos discursos violentos nas próximas semanas. O Hezbollah vai provavelmente lançar foguetes ou ataques, normalmente contra as fazendas do norte de Israel, que são bem despovoadas, então provavelmente não teremos nenhuma vítima, para dizer que fez algo e soar bem dentro da comunidade dos países da região, que se trata aí de um defensor dos palestinos ou algo parecido. Mas eu repito, esse cálculo ele pode ser atravessado pela realidade, caso dentro de uma movimentação maior, algo dê errado, e a gente pode sim ter um escalonamento maior. Mas, a princípio, eu diria que não há grandes chances disso acontecer, não. Esse ataque, Branco, ele acontece num momento peculiar e delicado no Oriente Médio, com Israel e a Arábia Saudita, em meio a um processo de normalização das relações mediado pelos Estados Unidos. Processo esse que, inclusive, pode ter sido um dos estopins dessa ação do Hamas. A partir dessa guerra, os primeiros sinais que estão vindo dos sauditas sugerem que pode haver um freio, ao menos momentâneo, nessas conversas, né? Sim. Quando a gente pensa, né, nesses acordos que os Estados Unidos tentaram patrocinar entre, né, Israel e a Arábia Saudita e outros países da região, parte importante da variável para esse acordo funcionar é que a causa palestina estava de lado, né? Ela não estava na imprensa, ela não estava nos debates e nos fóruns internacionais, ninguém falava disso. Então era fácil para governos dentro de países de maioria árabe bancar essa história. E lembrando, né, porque parte importante da população desses países ainda apoia a Palestina. Quando a gente olha as pesquisas de opinião de países como a própria Arábia Saudita, mas também do Líbano, da Jordânia e de uma série de outras potências ali no interior, né, no imediato do Oriente Médio, próximo de Israel, parte importante dessa população continua apoiando a causa palestina. Mas uma coisa é você apoiar muitas vezes, né, de uma forma meio etérea, sem grandes pontos. O tema agora da Palestina voltou ao centro do debate internacional. É muito difícil, conforme as imagens forem chegando dos ataques israelenses, dos civis mortos, para que essas lideranças na Arábia Saudita e em outros países banquem um acordo de normalização com Israel. Eu diria que se um dos objetivos do Hamas em realizar esse ataque era efetivamente frear e fazer com que os acordos, principalmente entre a Arábia Saudita e Israel, fossem congelados, eles foram bem-sucedidos. Não há a menor possibilidade desses acordos acontecerem nos próximos meses. Eu não acho que eles estão enterrados, até porque, do ponto de vista prático, a única política do Biden durante o seu mandato para o Oriente Médio foi de tentar costurar esses acordos, né, os chamados acordos de Abraão, que tentaria aí, muito de forma devagar, uma construção, na verdade, de relações diplomáticas entre os principais parceiros dos Estados Unidos no Oriente Médio, que são a Arábia Saudita e Israel. Nesse momento, a história está bloqueada, não há clima para que esses países estabeleçam relações normalmente com Tel Aviv, e diria até mais, com a chegada dessas imagens, né, e com a movimentação violenta entre o Hamas e Israel, não me surpreenderia que lideranças, por exemplo, no Egito, no Líbano e em outros países, comecem a usar novamente a causa palestina como forma de movimentar a população ou de dizer que, né, estão fazendo alguma coisa. Gosto de lembrar que o Egito hoje está numa crise econômica e política gigantesca e poderia usar a causa palestina para tentar desviar um pouco o foco interno, dizer que é um campeão de proteção dessa população ou algo parecido. Mas, do ponto de vista prático, nesse momento, o que foi uma tentativa de costurar um acordo entre Israel
e lideranças sunitas, principalmente ali no Oriente Médio, isso está encerrado por agora. Não há clima, não há a menor chance disso acontecer. Vamos acompanhar, inclusive, se isso significa também que se esses países vão retomar uma proximidade com a causa palestina, se vão começar de novo a mandar dinheiro, que tinha sido suspenso pela Arábia Saudita, se vão dentro de fóruns internacionais como a Arábia dos países árabes, como a Organização das Nações Unidas, vão dar declarações mais fortes. Então, podemos ter uma mudança de jogo aí. A causa palestina definitivamente volta para a agenda internacional. Próximos meses vão ser todos ocupados por esse tipo de discussão. E tem um país que já usa a causa palestina há algum tempo nas suas expansões de política externa, que é o Irã, que tem laços com o Hamas, inclusive foi acusado de fornecer armas para o grupo terrorista, chegou a louvar o grupo terrorista no fim de semana. E a reação israelense, ela pode eventualmente incluir Teherã, direto ou indiretamente? E o que os iranianos têm a ganhar com esse ataque do fim de semana? Olha, Felipe, Tel Aviv e Teherã, né, já estão numa espécie de guerra fria há alguns anos. A gente tem ataques israelenses, por exemplo, na Síria, de maneira recorrente, sempre que armamento iraniano chega ao governo de Bashar al-Assad, né, Israel realiza ataques nesse sentido. A gente tem acusações por parte do Irã de que cientistas que trabalhariam, né, no programa nuclear iraniano teriam sido assassinados por Israel. Então já há acusações mútuas em diversos momentos de que os países já não estão dentro de uma lógica normal, já estariam num conflito velado. E nas últimas horas aumentaram acusações não só de que o Irã teria financiado o Hamas, o que me parece algo bem plausível do ponto de vista prático. Não existem muitas outras fontes de armamento que o Hamas poderia ter, né, adquirido, senão o Irã. Inclusive o tipo de armamento, quando a gente olha alguns foguetes, eles são iranianos, então me parece muito claro que foram abastecidos do Irã de um jeito ou de outro, mas dentro desse tipo de movimentação, a nossa dúvida agora é se Israel poderia, né, atuar de maneira mais forte contra o regime dos ayatolás. Nesse momento, eu diria, quando eu digo nesse momento, nas próximas semanas, provavelmente não. Isso porque Israel vai estar toda concentrada em Gaza, tentando lidar com o Hamas. Mas conforme as coisas forem se normalizando nos próximos meses, uma normalização sombria, né, dentro de uma tragédia humanitária, dependendo de o quão poderosa as vozes mais conservadoras em Israel conseguirem se manifestar, pode ser que tenhamos aí um olhar mais violento entre Israel e o Irã. E aqui a gente está talvez tocando nos pontos mais críticos. Se tivermos uma escalada entre Israel e o Irã, a gente vai estar entrando num terreno inédito, porque até então os países vêm num tipo de conflito mais tranquilo, mas podemos ter um confronto entre duas potências militares muito, né, potentes, muito grandiosas. E aí a chance de escalonamento, de transbordamento é um desastre. Me parece que nesse momento, tanto Israel quanto o Irã, apesar de discursos mais fortes, não fizeram acusações muito claras a respeito disso. Eu vi alguns comentários de porta-vozes israelenses argumentando que não há sinais diretos de envolvimento iraniano, de que aqueles armamentos poderiam ter sido traficados, podiam ter sido dentro de um mercado negro, então não existiria um envolvimento direto. E apesar de declarações de alguns grupos dentro do Irã, né, de comemorando o Hamas e coisas parecidas, não ocorreram grandes declarações de autoridades iranianas sobre o atentado. Eles estão em silêncio até agora. Então, me parece que é uma tentativa de controle, de acomodação. Não é interessante para nenhum dos dois lados um confronto aberto entre Israel e o Irã. Mas, de novo, e aí não posso deixar de reforçar esses pontos, a gente está entrando em um terreno muito pantanoso. A gente está entrando em uma série de espaços inéditos no Oriente Médio. Então, por mais que as potências não queiram fazer algo, ou por mais que nós tenhamos aí chance para que isso não escalone muito, né, que nós não tenhamos um transbordamento das violências, tudo pode acontecer porque cálculos errados podem ser feitos, grupos que não estão sob controle central, sei lá, do Hamas, por exemplo, podem realizar mais ataques. Então, previsões são complicadas e não há... A gente saiu do terreno de que era impossível hoje em dia, uma guerra entre Irã e Israel. O que há meses atrás eu consideraria impossível para o improvável.
e já é uma mudança importante, né? Do impossível para o improvável, já há possibilidade. Então, teremos que acompanhar e certamente não vai ser um cenário muito bonito caso tenhamos algo desse tipo. O interesse iraniano, só para encerrar aqui, Felipe, seria de desestabilizar Israel. Né? Do ponto de vista prático, o maior rival iraniano na região é a Arábia Saudita e logo depois Israel. De maneira muito prática, o governo iraniano vê Israel como uma espécie de ponta de lança do governo norte-americano na região. Então, a instabilidade de Israel, o governo de Israel dedicado a lidar com problemas internos imediatos, é um governo que se preocupa menos com o Irã. Então, significaria boas notícias para os ayatolás. O problema é mediar isso, né? Imaginar que um problema interno em Israel pode transbordar e virar um problema regional muito rápido. O ponto de base é o Conselho tentar conversar com as partes para que elas detenham as suas ações, né? Para ver se esse processo se interrompe o mais rapidamente possível e se podemos evitar, sobretudo, ataques a alvos civis, né? Esse é o grande problema desse tipo de ataque, é que, pelo direito humanitário, os civis não deveriam ser atacados, não deveriam ser alvos de guerra. E o Brasil nisso tudo, em Brancoli, porque essa crise acontece no momento em que o Brasil retornou à presidência do Conselho de Segurança da ONU, presidência temporária, né, rotativa, e no momento em que o órgão tem a própria relevância questionada. Como é que o Brasil pode agir para tentar fortalecer o Conselho e, ao mesmo tempo, mostrar que é um ator relevante nesse cenário internacional, sobretudo depois daqueles movimentos e falas muitas vezes erráticas do presidente Lula em relação à guerra na Ucrânia? Carol, do ponto de vista prático, há muito pouco que se fazer no Conselho de Segurança. Isso porque não há um mínimo grau de entendimento entre hoje os membros do Conselho sobre o que se fazer. Né? Quando a gente olha os discursos de Rússia, de China, da França, dos Estados Unidos, são muito díspares entre si, principalmente quando a gente pensa em China e Rússia. Então não há muito o que se fazer nesse momento, para além de pautar o tema, de tentar, né, apresentar uma tentativa de solução pacífica para o caso. Então, há muito pouco o que se fazer nesse momento, apesar da ONU ter um papel importante na ajuda humanitária para a Palestina. Dentro desse caso, e aí não vai ser papel do Conselho de Segurança do Brasil, a ONU tem sim um papel para tentar apaziguar um pouco o que é essa tragédia humanitária. Eu acho que no caso brasileiro há 2 pontos que eu queria reforçar. O primeiro diz respeito a uma tentativa histórica do Brasil de se apresentar como um mediador entre palestinos e israelenses. O agora secretário de Assuntos Internacionais, o Celso Amorim, que já foi chanceler do Lula, dizia que as brigas entre judeus e árabes no Brasil estavam resolvidas, que era tudo tranquilo e que a gente podia ensinar de alguma maneira para o resto do mundo esse apaziguamento. Isso, obviamente, não é respondido pelo mundo da mesma maneira que o Amorim via. Né? Parte importante do governo israelense acredita que o Brasil tem lado. Acho que o Brasil é muito próximo dos palestinos, quando eu digo Brasil nesse momento, né? Com o governo de centro-esquerda. E isso transborda para o segundo ponto que eu queria trazer. Israel e Palestina deixou de ser um tema internacional no Brasil há algum tempo. Eu lembro a quem está escutando a gente que o tema Israel e Palestina estava dentro da nossa política nacional nos últimos anos, né? O ex-presidente Bolsonaro se batiza no Rio Jordão, Israel, diz que Netanyahu é um dos melhores amigos que ele tem internacionalmente. Bolsonaro chega a prometer, mas não se concretiza, trocar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Então, nesse momento em que o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança, não me espantaria também termos debates internos entre políticos brasileiros sobre qual deveria ser o posicionamento brasileiro a respeito desse conflito. Convido aí os nossos ouvintes a acompanhar na internet a quantidade de deputados federais fazendo declarações sobre Israel e Palestina, o que é algo bastante inédito se a gente olhar o histórico de relações internacionais no Brasil. Então, acho que é um tema para um outro bate-papo, mas Palestina e Israel não é um tópico só que o Brasil vai ter que tentar resolver lá no Conselho de Segurança e dificilmente vai conseguir alguma coisa, mas é um tema que vai se arrastar aqui para dentro de forma doméstica e a gente vai ter que de alguma maneira acompanhar como que o governo
encontra aí algum grau de jogo de cintura para apaziguar, desde pressões de que temos que apoiar mais os palestinos ou mais os israelenses, em como chegar a um meio termo que agrade todo mundo. Já adianto que provavelmente não vamos agradar ninguém, mas faz parte do processo. Fernando Brancoli, muito obrigada pela participação. Bom trabalho aí para você. Obrigado, Brancoli. Volto sempre ao ponto. Obrigado, Carol. Obrigado, Felipe. Estou sempre à disposição. Forte abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda, a produção de Ana Clara Serafim. Até mais. Até mais.